Bem-vindos ao nosso vídeo sobre trabalhos que não existem mais. Com o avanço tecnológico, algumas profissões caíram em desuso e outras surgiram. Neste vídeo, vamos explorar algumas das profissões do passado que já não existem mais. Na década de 1950, o trabalho de leiteiro era tão comum quanto o de carteiro. Todas as manhãs, os leiteiros entregavam garrafas e jarros cheios de leite até a borda, e alguns até entregavam outros itens essenciais para a cozinha, como ovos e manteiga. Com o aumento da popularidade das geladeiras domésticas, o leite continuou a ser consumido, mas a profissão de leiteiro acabou desaparecendo. Antes, os operadores de elevador responsáveis por controlar tudo, desde as portas até a direção e velocidade. Mas com a popularização dos elevadores automáticos na década de 1950, as pessoas começaram a apertar seus próprios botões. Como resultado, a profissão de operador de elevador foi gradualmente desaparecendo. O termo hacker costuma ter uma conotação negativa associada a hackers de computador, mas originalmente tinha um significado completamente diferente. Os hackers eram conhecidos como cortadores de madeira, e eventualmente, seus empregos foram extintos graças aos avanços da tecnologia. É difícil imaginar uma vida sem a função backspace no teclado. Os operadores de linotipo eram trabalhadores altamente qualificados que utilizavam um linotipo, um sistema de composição de tipos de metal quentes, para produzir o jornal diário. Esse processo foi utilizado até o final da década de 1880, quando a composição fototipográfica. Por outro lado, o termo dançarino Gandhi pode soar como alguém chutando as pernas em um antigo salão, mas na verdade não tem nada a ver com movimentos de dança. Na verdade, era uma gíria para um trabalhador ferroviário que era responsável por manter as trilhas nos trilhos anos antes do trabalho ser realizado por máquinas. A profissão de limpadores de chaminés existe há centenas de anos e atingiu o auge durante a Revolução Industrial. No entanto, a profissão entrou em declínio acentuado com a adoção de gás e eletricidade, e surgiram alternativas. Um fato curioso é que os limpadores de chaminés eram chamados de nelers. Hoje em dia, estamos todos familiarizados com computadores, mas no passado era muito diferente. Um computador era geralmente uma mulher que passava o dia todo calculando figuras e números à mão, já que as calculadoras não existiam. Um exemplo disso pode ser visto no filme Estrelas Além do Tempo. Os garotos Billy eram jovens aprendizes em treinamento que faziam chá para os outros homens no trabalho, de uma forma que se assemelha a um estagiário buscando café para o escritório. Às vezes, as coisas nunca mudam. Outra profissão extinta era a de pinceteiro, organizador de pinos de boliche, onde os trabalhadores manualmente organizavam os pinos de boliche para cada jogo. Se você precisasse de um emprego secundário, essa seria uma boa opção. Infelizmente, essa profissão também foi extinta com a invenção dos pinos de boliche mecânicos por Gottfried Schmidt em 1936. As telefonistas de longa distância eram responsáveis por dirigir as comunicações e fazer as conexões de chamadas antes da chegada das trocas digitais no início dos anos 80. A posição se tornou obsoleta com a tecnologia. Os datilógrafos, embora ainda em demanda hoje, não usam mais máquinas de escrever. Eles já foram uma posição popular nas indústrias administrativas e de publicação. Essa função foi atualizada com computadores. Um poste de captura era derivado da palavra inglesa antiga cas e da palavra latina medieval polis, que significa pintinho. O título do trabalho era de um cobrador de dívidas. Embora ainda existam muitos cobradores de dívidas hoje, eles certamente não vão pelo título britânico bizarro. Um enrolador de relógio fez exatamente o que o nome sugere: enrolava os relógios para dar corda. No entanto, quando os relógios elétricos se tornaram populares, a posição de enrolador de relógio se tornou obsoleta devido à redução na manutenção e reparos necessários. Um homem de gelo pode parecer algo pré-histórico, mas na verdade era uma profissão importante nos anos 1800 e início de 1900. Esses homens tinham a tarefa de serrar manualmente blocos de gelo individuais de lagos e rios para ajudar a armazenar alimentos frios durante todo o inverno. Quando as geladeiras foram inventadas, esse trabalho de levantamento pesado se tornou menos necessário. Um fuller era um trabalho em que uma pessoa lavava roupas na era medieval,
usando a técnica de fulling para limpar os têxteis de óleo e poeira, antes de costurar o material para criar roupas e outros itens. Um obler pode ter ganhado seu apelido em meados de 1800 por mancar por aí e se equilibrar no convés dos barcos, mas o verdadeiro trabalho era rebocar barcos em rios e canais. Hoje existem posições semelhantes a marinheiros, mas eles não passam pelos trilhos de barcos. Os lojistas obtiveram seu nome por manter vendas de bebidas alcoólicas no silêncio durante a proibição. Hoje em dia você pode encontrar seu coquetel favorito em qualquer lugar. Durante muito tempo os batedores superiores eram uma presença comum nas ruas, especialmente nas áreas urbanas. Sua função era acordar as pessoas pela manhã, muitas vezes jogando ervilhas ou usando bastões para bater nas janelas, a fim de garantir que não perdessem compromissos importantes. Embora pareça estranho nos dias de hoje, essa prática era bastante comum em um tempo em que não havia despertadores ou outros dispositivos de alarme eletrônicos. No final de 1800 e início de 1900, um acendedor de lampiões era alguém que acendia as lâmpadas de rua. Hoje há apenas um pequeno número deles que ainda existem, já que a maioria da iluminação pública é agora elétrica. Todos nós precisamos de uma pausa do trabalho de vez em quando. No passado, os empregadores costumavam contratar leitores para entreter seus funcionários. Na década de 1920, esses leitores liam notícias e literatura em voz alta para os trabalhadores. Imagine ter um desses em vez de acessar o Facebook ou ouvir música. Até a década de 1970, era possível ver motoristas de troncos movendo enormes troncos de árvores da floresta para as serrarias para uso na construção. No entanto, com o surgimento do transporte moderno, essa profissão acabou sendo extinta. Durante o século XIX, as sanguessugas eram consideradas um remédio milagroso para sugar o sangue tóxico e as doenças do corpo humano. Coletores de sanguessugas entravam na água para recolhê-las de suas próprias pernas ou de um animal que eles levavam consigo. No entanto, essa profissão foi interrompida porque mais doenças pareciam se espalhar do que eram curadas. Os mudlark eram pessoas de baixa renda que buscavam desesperadamente itens valiosos nas margens do rio, a fim de vendê-los ao público. Essa profissão era altamente estigmatizada e ilegalizada no início do século XX, já que muitos a consideravam imoral e perigosa. Durante o período colonial, as mulheres necessárias eram contratadas para realizar a tarefa de esvaziar pinicos e descartar o lixo gerado ao longo do dia. Com o avanço do encanamento interno, a necessidade dessa profissão desapareceu completamente. Os frenologistas eram pessoas que se consideravam mestres da mente e praticavam uma ciência em que mediam a inteligência com base na forma da cabeça. No entanto, essa prática foi abandonada em 1967. Os macacos de pólvora eram jovens que inseriam pólvora em canhões. A parte do macaco pode ter surgido devido à sua constante movimentação e trabalho entre os canhões. À medida que as inovações de artilharia avançavam, a posição do macaco na hierarquia de trabalho subia. Ressurreicionistas eram pessoas que desenterravam cadáveres e os vendiam para escolas médicas, já que estudantes de medicina precisavam de corpos para praticar. Claro que essa profissão foi proibida e muitas leis foram criadas para evitar que isso aconteça. As ferrovias costumavam empregar sinaleiros que gerenciavam vários interruptores e alavancas manualmente para garantir que os trens estivessem se movendo na direção correta. Na década de 1960, as ferrovias se tornaram informatizadas e os sinaleiros foram dispensados. Um pregoeiro pode soar como um bebê chorão, mas na verdade eles eram responsáveis por gritar notícias importantes nas esquinas, uma tradição que remonta ao século XVIII. Suas vozes estrondosas podiam ser ouvidas pelas ruas, mas não tão eficazmente como rádio, TV ou Twitter são hoje. Um texugo era um intermediário entre um agricultor e o mercado dos agricultores. Eles compravam produtos dos fazendeiros e, em seguida, os revendiam aos clientes no mercado de fazendeiros. O termo texugo que usamos hoje veio das persistentes táticas de vendas que esses intermediários empregavam. Um fazendeiro de Gon era alguém que cavava e removia os dejetos humanos das privadas e fossas entre os séculos XV e XVI. É realmente um trabalho fedorento, mas com o surgimento dos sistemas de esgoto modernos, os fazendeiros de Gon foram pelo ralo.
Hatchsmiths eram homens que moldavam o cobre em diferentes artefatos, e o nome veio da brilhante cor bronze do cobre. Essa profissão ainda existe, mas não é tão popular quanto costumava ser. Para muitos de nós, é difícil imaginar desempenhar esses trabalhos antigos, mas se você estiver precisando de dinheiro, não seria surpreendente recorrer a eles. Você consegue lembrar de algum outro trabalho antigo que não existe mais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Agradeço por assistir.